cresce a resistência internacional ao golpe no Brasil. A comunidade mundial está perplexa. Não consegue entender direito o que se passa no Brasil. Sobretudo, não consegue entender como uma presidenta sabidamente honesta pode ser afastada por adversários que são sabidamente corruptos e desonestos. A comunidade internacional simplesmente não consegue entender a farsa monumental do golpe dos corruptos. Luiz Almagro, diretor-geral da OEA, resumiu bem essa perplexidade numa entrevista ontem ao jornal espanhol El País, na qual afirma que o que acontece no Brasil é o mundo ao contrário. Disse Luiz Almagro: para nós, o fundamental é a realização de um processo de impeachment de uma presidente Dilma Rousseff que não é acusado de nada, não responde por nenhum ato ilegal. É algo que verdadeiramente nos preocupa, sobretudo porque vemos que entre os que podem acionar o processo de impeachment existem congressistas acusados e culpados. É o mundo ao contrário. Anteriormente, Luiz Almagro já tinha afirmado, em nota oficial, que o mandato constitucional de Dilma Rousseff deve ser assegurado. Numa clara referências aos arbítrios de juízes de primeira instância no Brasil, ele ressaltou que nenhum juiz está acima da lei. O chanceler do governo conservador de Macri, Susana Malcorra, afirmou há poucas semanas que o Mercosul pode usar da cláusula democrática do protocolo de Ushuaia, caso haja rompimento da ordem constitucional no Brasil. O próprio Macri também manifestou preocupação com o processo de impeachment que cria instabilidade na região. A Unasul, que também dispõe de cláusula democrática, emitiu ontem nota oficial de sua Secretaria-Geral sobre a decisão da Comissão Especial da Câmara, no qual afirma que a presidente só pode ser processada e destituída revogando o mandato popular que a elegeu por crimes em que verifique a sua participação dolosa e ativa. Aceitar que um presidente possa ser destituído do cargo por supostas falhas em meros atos administrativos pode levar à perigosa criminalização de um governo simplesmente por razões de natureza política. Essas manifestações recentes se somam a muitas outras que ocorreram em semanas passadas. Entre elas, podemos destacar a da CEPAL, agência especializada da ONU, a da ONU Mulheres e a do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, e do próprio Prêmio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, dos chanceleres, dos ex-chefes de Estado, como José Mujica, Felipe González, da Espanha, Máximo D'Alema, da Itália, Ricardo Lagos, do Chile. Há também a dos chefes de Estados atuais, como Michelle Bachelet, do Chile, Tabaré Vázquez, do Uruguai, Evo Morales, da Bolívia, Nicolás Maduro, da Venezuela, Rafael Correa, do Equador, entre vários outros. Os próprios meios de comunicação internacionais, como o jornal britânico The Guardian, a revista alemã Der Spiegel, o jornal francês Le Monde, o jornal espanhol El País, os jornais americanos Los Angeles Times e New York Times, entre muitos outros, fazem reportagens e matérias questionando fortemente o processo do golpe do Brasil. A alemã Der Spiegel já está chamando o impeachment de golpe frio. A TV Al Jazeera, maior emissora do mundo árabe, acessada em 47 países, fez dura reportagem denunciando o papel da mídia partidarizada em sua criação. O mundo inteiro está ficando chocado com essa farsa
modo mental. O mundo não está conseguindo entender esse mundo ao contrário do golpe brasileiro. Ninguém consegue entender essa total inversão de valores. E não dá para entender mesmo, senhor presidente. É claro que não é a primeira vez que se faz ou tenta fazer um golpe no Brasil. Foi o que ocorreu com Getúlio Vargas, foi o que ocorreu com João Goulart. Mas dessa vez há uma singularidade histórica que choca. E quem resumiu isso muito bem foi o ex-ministro tucano, Bresser Pereira. Disse ele: a UDN foi um partido liberal, sempre na oposição, que entre 46 e 64 tentou promover golpe contra... Muito obrigado. Vossa Excelência colocou na hora. Diz que a UDN foi um partido liberal, que entre 46 e 64 tentou promover golpe contra governos legítimos. Afinal, diz Bresser Pereira, seu golpismo foi vitorioso em 64. O PSDB revela-se o seu legítimo sucessor, mas com uma diferença. Enquanto a UDN nunca se associou a políticos evidentemente corruptos, é isso que o PSDB está fazendo nesse momento. Aliou-se ao deputado Eduardo Cunha. Essa é a grande novidade histórica dessa conspiração golpista. É por isso que a presidenta afirmou que esse golpe é uma grande e mal cheirosa farsa. Senhor presidente, esse golpe está sendo articulado por muitos corruptos que estão na Câmara dos Deputados. É a farsa de corruptos contra a presidente que efetivamente combate. Para mim, esse golpe lembra uma espécie de simbiose caricata de Carlos Lacerda, o moralizador hipócrita da UDN, com Adhemar de Barros, o ladrão assumido do rouba, mas faz. Hoje, o ladrão assumido, que eu também não sei se é chefe ou vice-chefe, como falou o senador Jorge Viana, negocia cargos e acena com a impunidade para aqueles que votarem no golpe, enquanto que o moralizador hipócrita posa no WhatsApp e na mídia como estadista que vai salvar o Brasil. Bom, na realidade, eles querem mesmo é salvar a própria pele. Afinal, esse é o golpe para salvar muita gente da Lava Jato. Farsa maior que essa não há. Nunca houve. É por isso que os políticos da oposição Vai ser rápido isso aqui. É por isso que os políticos da oposição despencam nas pesquisas. E é por isso que a comunidade internacional está perplexa e chocada. Ninguém entende mesmo esse mundo ao contrário. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Eu, infelizmente, vou retomar esse discurso mais à frente. Era um discurso muito maior, mas eu entendo, Vossa Excelência já me deu um tempo, me deu 2 minutos já por 2 vezes consecutivas, então eu me despeço, agradeço a Vossa Excelência e retomo esse pronunciamento mais tarde. Concedo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, como orador inscrito. Tudo bem, meu mestre. E aí eu sou o próximo aqui, né, como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos a poucos instantes do início da ordem do dia e talvez eu não consiga ter o tempo necessário para chamar a atenção desse instante em que o Brasil se aproxima de uma decisão histórica que ocorrerá no próximo domingo, quando, cumprindo a Constituição Federal, os senhores deputados, as senhoras deputadas estarão reunidos para deliberar sobre um fundamentado pedido de impeachment contra o mandato da presidente Dilma Rousseff, como reza e estabelece a nossa Constituição, estabelecendo o contraditório, estabelecendo a oportunidade de ampla defesa, respeitado o que foi
o devido processo legal, observadas as regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. E o que impressiona, senhor presidente, é que, a despeito de tudo o que vem acontecendo no Brasil, um país que vem derretendo na sua economia, que tem um povo que sofre cada vez mais a incompetência, a ineficácia, a omissão, o descaso, o abandono de um governo que acabou já faz algum tempo, mas que terá o seu término decretado pela força do império da Constituição nos próximos dias. Sim, porque esse processo não nasce ontem. Ele começa a partir da campanha eleitoral, quando, de maneira proposital, de forma deliberada, a presidente Dilma Rousseff, do PT, mentiu à população brasileira. Consciente da gravidade da situação fiscal do Brasil, a presidente enganou a boa-fé do povo brasileiro para ganhar a eleição, como de fato aconteceu, a todo preço e a qualquer custo. Mesmo que esse preço e esse custo fosse o sofrimento, a angústia, a desesperança, a dor, a morte de muitos brasileiros que abandonados estão pelo desgoverno que impera no nosso país. Os que tiverem boa memória, sobretudo os que vivem nas regiões norte e nordeste do Brasil, haverão de se recordar que durante a campanha eleitoral havia, como houve em campanhas outras para presidente da República, como aconteceu também recentemente nas manifestações de apoio à presidente Dilma, uma verdadeira prática terrorista de ameaçar os mais pobres, de amedrontar os mais humildes, dizendo que se o senador Aécio ou qualquer outro candidato de oposição vencesse, o programa Bolsa Família seria encerrado. Mas, em paralelo a esta onda de terror, a esta postura desleal, à ética, havia também rumores que não haveria dinheiro para pagar o Bolsa Família, que não haveria dinheiro para manter outros programas sociais, empresas que estavam pleiteando crédito perante o BNDES também temiam não receber os seus financiamentos, na sua esmagadora maioria escolhidas pelo próprio governo. E aí é onde nasce todo esse processo, porque é onde surgem os empréstimos ilegais que foram feitos pelo governo da presidente Dilma Rousseff, do PT, que popularmente foram chamados de pedaladas fiscais. Empréstimos. Vossa Excelência me concede uma parte? Ao final, eu considerei, senador Lindenberg, com prazer. Empréstimos intitulados no país da alcunha, o Brasil gosta de apelidar as coisas, empréstimos que foram apelidados de pedaladas fiscais. E aí começam a surgir os problemas de legalidade desses atos, porque o governo desrespeita a Constituição, descumpre a lei de responsabilidade fiscal ao realizar empréstimos, repito, empréstimos, que agora, em sua defesa, o governo da presidente Dilma Rousseff quer transformar em mera prestação de serviço. Assim o fez o advogado-geral da União na defesa realizada na Comissão de Admissibilidade na Câmara dos Deputados. Tentou transformar, repito e insisto, empréstimos bancários em prestação de serviço. Estabelece aí uma primeira dúvida. Nós, da oposição, e a maioria esmagadora do povo brasileiro compreende que trata-se de empréstimos realizados ilegalmente, ao arrepio da lei de responsabilidade fiscal, e o governo alega ter sido um mero contrato de prestação de serviços com os bancos. Estabeleceu o conflito
estabeleceu a lide e o que determina um Estado de Direito diante de um conflito de uma lide, que o juiz decida sobre esse conflito. E, neste caso, quem são os juízes? Os senadores e senadoras do Brasil. Porque no ambiente da Câmara sequer há espaço para julgamento de mérito. E será fácil dirimir essa questão primeira, do ponto do impeachment, com a simples apresentação do recolhimento, como bem lembrou o senador Tasso Gereissati recentemente, do imposto devido, do imposto incidente, quando se caracteriza uma prestação de serviço. Nós temos no sistema tributário brasileiro um imposto próprio para a prestação de serviço, que é o ISS. E se, portanto, houve uma correlação de prestação de serviços do governo federal com bancos, essas instituições seguramente pagaram o ISS. Será um bom instrumento de defesa no âmbito do Senado Federal se o governo federal e a presidente Dilma Rousseff apresentar a guia de recolhimento dos bancos do imposto que incide sobre relações de prestação de serviço. Vejam como o debate poderá ser amadurecido e ampliado no âmbito do Senado Federal, desmontando toda essa tentativa de se construir um discurso que tem um caráter meramente eleitoreiro, porque quando se fala nesse pseudo-golpe, o que se faz é tentar construir um discurso para 2018. Essa que é a realidade. Só que a maioria esmagadora do povo brasileiro não vai cair nessa balela, não vai acreditar nisso, porque os que fazem esse discurso, realizam o discurso para eles próprios. É um discurso para dentro, é um discurso para manter os 20%, 25%, 30%, quem sabe, de um percentual de eleitores que possam ter no futuro. Nada além disso. E o que impressiona é que não há nenhuma preocupação com o Brasil real que está derretendo. Mais uma vez, a ganância pelo poder, essa sanha de poder, essa vontade de se manter no cargo a todo preço, a todo custo, é sempre maior do que o sofrimento, a dor do povo brasileiro. É proselitismo em cima de proselitismo. É balela em cima de balela. São discursos retóricos de quem se apresentam como defensores dos trabalhadores, mas não apresentam uma palavra em relação a 10 milhões de desempregados que o Brasil tem hoje, e um número que vai crescer ainda mais. E nada ataca mais o direito do trabalhador do que o desemprego. Nada, absolutamente nada, ataca mais o direito do trabalhador do que o desemprego. Portanto, a Câmara vai aprovar o pedido de impeachment. Hoje, o ex-porta-voz da própria presidente Dilma Rousseff já declarou à imprensa que a Câmara já consolidou sua posição. Perspectiva de mais de 380 votos. Os mais otimistas já falam em até 400 deputados, autorizando o processo, a abertura do processo, que chegará a este Senado.